Professor Lênio já está aqui, queria pedir desculpa aqui no ar, porque eu achei que eu tinha mandado, que a gente está aqui com a cadeia alimentar aqui na nossa cabeça, o Luca tem prova e não está bem atrasado nos estudos. Estava explicando a cadeia alimentar do Carluxo, Lênio. Quem consome o quê na cadeia alimentar da rachadinha do Carluxo? Aí eu estava explicando aqui para os nossos internautas que a energia solar, a água, o gás carbônico que fazem fazer o processo de fotossíntese são os nossos impostos, né? Que a Câmara transforma aquilo em gás carbônico e em glicose. Oxigênio, aliás, gás carbônico não, é oxigênio e glicose. E aí vai ter um besourinho ali e tal, que é o chefe de gabinete do Carluxo, que come aquilo. Aí descobriram que o apelido do cara é Sapão. Então, faz mais sentido. Na verdade, quem pega primeiro é o funcionário, aí vem o Sapão, que é o segundo consumidor secundário, que é o cara que vai comer lá o grilinho. Olha que loucura. Você acha que ele pode ser preso, Lênio? Acho muito difícil, porque o Carluxo é um produto do patrimonialismo brasileiro, o Bolsonaro é um produto. Todos nós somos um pouco produto disso que é o Brasil, o patrimonialismo. Nós também somos lenientes com um monte de coisas e a história do Brasil mostra isso, os perdões, o passapanismo. Acho muito difícil. Por exemplo, aqui eu vou dizer de novo uma questão sobre isso, né? O que são as instituições? Eu falava um tempo atrás da crise das instituições, que as instituições elas não dão sinais de que elas funcionam. Hoje nós dependemos do Alexandre de Moraes. Se dependesse dos outros setores das instituições, nada aconteceria. Onde está o caso Silvinei? Onde está o caso Manaus? Quem se mexe com relação a isso? O próprio caso Marielle continua aberto, a Boate Kiss continua sem julgamento, o Carluxo, há anos que se sabe tudo o que acontece, toda a família Bolsonaro. E, bom, o que será? As instituições, elas são lenientes, elas acabam sendo... elas se adaptam, né, nesse ecossistema e acabam deixando passar. Então, quando que as pessoas hoje se surpreendem com alguma coisa? A rachadinha é um fenômeno desde... Como é que ficou o caso da mulher do açaí? Se alguém me responder algo sobre o caso da mulher do açaí, eu continuo a discussão. Hoje, toda vez que a gente abre uma discussão, Renato e Dri, a gente tem que trazer algumas perguntas na mão com as instituições. Quando você falar com um procurador da República ou com a Procuradoria-Geral ou alguém, você assim, ok, antes de nós continuarmos, conte para mim como é que está o caso Silvinei, como é que está o caso Manaus, como é que está o caso mais clássico de rachadinha, etc., daquele, ou no mínimo, um fato criminoso de que alguém ganhava sem trabalhar, longe, vendendo açaí. Se a gente não tem respostas para essas coisas, como que o Carluxo é um fenômeno de tipo Globo Repórter, né? Do que se alimenta, como se reproduzem, onde vivem, como vivem, e como que o sistema vê eles. Isso é um fenômeno. Digamos, ele é uma espécie assim de exaustão epistemológica. Significa o quê? Que as condições pelas quais
nós compreendemos um fenômeno, se esgotar um dia muito, e hoje nós estamos cansados epistemologicamente e não conseguimos mais dar sentido aos fenômenos. Os fenômenos estão aí e nós não os vemos mais, embora eles estejam na nossa frente. Não sei. Ô, Lênio, ontem você esteve na comissão... Cansativo, né? Eu estive na comissão, mas ninguém notou, ninguém falou nada, nem o grupo Prerrogativas sabe que eu estive lá. Eu notei, ó. Bom, você sim. Mas no grupo Prerrogativas, ninguém falou que eu estava lá. Aliás, eu nem sei, eu me atrasei no sentido, como diz o amigo do Jorge Luiz Borges, o Manuelino, uma coisa assim, ele diz, ontem à noite eu saí para visitá-lo e quando eu estava no meio do caminho, me lembrei que eu esqueci de sair de casa. Então, ontem eu fiz o meu pronunciamento, fiquei lá aguardando, depois eu tive que sair, que eu tive uma consulta, e portanto, ninguém sabe que eu estive. E você foi lá falar sobre imunidade parlamentar, é isso, Lênio? Claro, fui lá, fiz um discurso antipático, porque o falar sobre limitações do que um deputado pode fazer na casa dos próprios deputados é algo que machuca, né? Aí você tem o deputado Jordi, tem o deputado o Zé Trovão, que tem altas condições hermenêuticas e constitucionais, né, para discutir esse tema. Aí foi lá o desembargador William Douglas, que fez um discurso apoplético, assim, de que os deputados não se ajudam, porque os deputados podem muito mais, os deputados não têm limitações no que dizem, e ele foi aplaudido de pé. Eu fui quase vaiado porque disse que não podia ser assim, e etc., né? E mostrei tecnicamente que se a Constituição desse essa liberdade para o deputado falar o que quiser, bom, então por que um juiz não pode dizer o que quer? Por que o jornalista não pode dizer o que quer? Os deputados são pessoas diferentes, elas estão acima da lei, e a Constituição também diz que os julgamentos, os vereditos do Tribunal do Júri são soberanos. Não cabe recurso, então? O júri pode fazer o que quiser? Não, não pode, cabe recurso sim. Portanto, isso é uma questão de interpretação. Aí vai lá um juiz e diz, não, isso não tem nada, é assim mesmo. Aí o Ives Gandra diz a mesma coisa. O Ives Gandra, que já tinha feito aquela interpretação do 142, diz que os deputados podem tudo. Ora, esse é o problema. Existem limites naquilo que se diz. No fundo, nós estamos todos um pouco cansados, né, de falar sobre as coisas. Ô, Lênio, e tinha um dos artigos que criou uma certa polêmica aí na lei das fake news, era esse, que tinha ali a imunidade parlamentar. Né, isso é um absurdo, né? Isso aí já é um absurdo, né, Renato? Porque vai contra a jurisprudência do Supremo. Isso. Aliás, eu ia te dizer, tá... mas tem uma jurisprudência que estabelece que isso não existe, né? Claro, exatamente. Seria letra morta aquilo, porque a lei, o que vale é, no caso, o que está colocado no Supremo, ou eu estou enganado? E é no mundo todo assim, sabe? Tem limitações. E não se compare os Estados Unidos, porque também não é tão simples assim como se diz. Mas os países que não dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos já não seja tão simples, tem limitações. O parlamentar, nem foro especial tem nos outros países, aqui tem foro privilegiado. Então, se ele é imune a quaisquer atos, tudo que ele faz, então ele pode fazer discurso racista, pode fazer discurso homofóbico, pode fazer tudo. Não pode. Mas por quê? Aí botaram que no projeto esse das fake news, o projeto em si é um problema,
Eu faria um projeto curto, pequenininho, diferente do que esse que está aí. Esse projeto ficou todo rasgado, né, todo complicado, e esse é um dos casos. E outra coisa, nesse projeto também, sem querer, a gente cria uma armadilha que pouca gente está discutindo. Eu fiz essa discussão ontem, eu e o Tardelli, que tem uma visão parecida com a minha nisso, na CNN ontem, que esse projeto da fake news, ele cria uma espécie de compliance das grandes plataformas, passa para elas fazerem esse filtro. E se elas não fizerem? Ou quem controla isso? E o judiciário, ele parece assim um outsider de fora disso. Ora, o Estado é que tem que cuidar disso, não as próprias empresas. Mas o projeto transfere para as plataformas... Para regulamentação, né, Lênio? Ele coloca isso para regulamentação. O que ele tinha? Ele tinha um órgão que era um órgão regulador. Aí que o pessoal começou a criticar, né? E aí criticaram que ia ser censura, aquele discurso liberal, e ele joga para a regulamentação. Imagino que a regulamentação vai ter que criar algum tipo de coisa que não seja a autorregulamentação. Porque seria um absurdo. Agora, mesmo. Você acha que é bom criar esse ônus para as plataformas? Não, eu acho que a autorregulamentação das plataformas não funcionaria. Agora, eu acho que precisa regulamentar as plataformas, Lênio. Não dá mais para ser do jeito que está. A gente está num momento muito complicado, assim, e acho que ficou claro isso, inclusive, na pressão que eles fizeram contra o projeto. Eles manipularam os algoritmos de uma maneira bárbara. Que a gente punha um vídeo para falar do Facebook e ele era absolutamente sumia, que a gente chama de flopou nas redes. Agora, outra coisa, como é difícil tudo no nosso país, né? Por exemplo, a pessoa que é contra o projeto, ela olha o Deltan Dallagnol e alguns falarem, ela foge. Então, esse discurso das igrejas dizendo que o projeto censura... Alguém que queira ser contra o projeto, ele começa a ficar impressionado, por exemplo, com essa questão das igrejas e de gente como Dallagnol e outros. Você fica pensando assim, mas eu sou contra o projeto, mas como é que eu vou ser contra o projeto com essa gente e do modo que eles fazem? Então, realmente, essa discussão no Brasil hoje, tudo que estamos discutindo, ela está dentro da dicotomia bolsonarismo e anti-bolsonarismo. Eu sei que os experts dizem que não se deve usar a palavra bolsonarismo, eu não achei ainda outra palavra para usar no lugar. Né, Dri, o que a gente pode dizer? Essa coisa ismo, então, chamemos isso assim de o negacionismo do antigo regime, ou os negacionistas do antigo regime, algo assim, ou os falsificadores de certificados de vacina, algo desse tipo, né? E aí se dicotomiza tudo. Então, daqui a um tempo, ninguém mais vai poder ter uma opinião intermediária sobre nada, porque eles serão fagocitados por essa questão. O parlamento brasileiro, né, que está votando isso, que está votando, nunca houve um parlamento assim na história do Brasil. Vocês leem bastante sobre isso também, mas eu não sei qual é a informação que vocês têm sobre isso, mas eu andei pesquisando as pataquadas e o modo como as coisas são tratadas, e não há na história do Brasil, do Império para cá, desde que foi feito o primeiro parlamento, não há a mínima possibilidade, gente, de se dizer
como é possível que o parlamento chegou a esse patamar, sabe? O próprio Senado também. Então, como que o governo vai querer aprovar suas coisas lá? Serão 3 anos e meio, um pouco mais, de uma luta de matar 5 leões por dia e desviar de 25 antas. Porque no Brasil, o mais difícil que matar 2 leões por dia é desviar das antas, né? Tem razão, Milene. É muito difícil, é muito, muito difícil. Mas também tudo contribuiu, né? Veja, as pessoas não leem mais, já não tem graça escrever, sabe? Eu acho que esses espaços assim como nós aqui é uma das coisas que eu gosto de fazer. Porque escrever já não vale a pena, sabe? Para vocês terem uma ideia, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, 7 anos atrás, eu fazia uma coluna no Conjura, que é a mesma que eu faço hoje. Vocês acreditam que eu fazia 100, 120 mil leitores a cada coluna? Eu cheguei já a 800 mil uma coluna. Sabe quanto faz hoje? Quanto? 4, 5 mil. Mas e é muito. E é um absurdo de muito. Agora, o que aconteceu? E outra, Dri, minhas colunas eram com 15, 16 mil caracteres com espaço. 5, 6 páginas. Hoje eu faço colunas quase do tamanho da Folha de São Paulo ou do Estadão, assim, 5 mil, 4, 5 mil caracteres. Então, o que aconteceu? Por que eu estou dizendo isso? Porque é engraçado, Lênio, que... Alguma coisa aconteceu que nos engolfou. Nós estamos sendo carcomidos por uma coisa que a gente nem se dá conta. E por isso... Na época que surgiu a internet, muita gente, e eu era um deles, falava, a internet recuperou o texto, que a gente era moldado na... Ela tinha recuperado. Por exemplo, eu tive você está falando de texto, eu escrevia todos os dias no blog 5, 6 textos, Lênio. 5, 6 textos, alguns textos longos. E aí abria a caixa de comentários, né? 1000 comentários, eu passava um dia. Muitos comentários. Eu cheguei a ter mais de 100 comentários numa coluna. Era uma coisa louca. E eu lembro que o Azenha também a gente conversava muito, Rodrigo Viana, Miguel do Rosário, Maria Fro, as pessoas que tinham blogs, né? O Miro, enfim, muita gente. A gente falava, tinha gente contratando na CIF já, contratando administrador de caixa de comentários. Tamanha era a impossibilidade para poder ler e moderar, porque você tinha que ir liberando os comentários. Claro. Aí veio o YouTube crescendo, a gente meio que migrou tudo. Eu sinto falta de escrever mais. Muitas vezes fico assim, cara, preciso escrever. Mas é isso que você disse, você escreve, tem pouca leitura, você fala, porra. Claro. Então, esse espaço aqui, essa nossa discussão, assim, me agrada muito, porque a gente pode falar de uma série de assuntos e abarca vários assuntos. A vantagem da fala é que eu não preciso fazer uma introdução e uma conclusão, eu faço o comentário. Se eu fizesse numa coluna, eu teria que fazer o contexto. Mas aqui o contexto é dado pela Adri, pelo Rovai, e quando ele me pergunta, ele já contextualiza. Aí eu respondo já. É diferente que se eu for fazer um texto, eu vou levar 10 linhas para contextualizar e depois escrever. Mas nós estamos sendo liquidados nessa história. As pessoas... eu acho que o Twitter foi o que deu
o toque mais forte. O Twitter foi o que vitimou mais os textos. Porque quando você limita a 144 e depois para 280, você está limitando a capacidade e a possibilidade de nós explicarmos o mundo de uma forma mais complexa. Então, houve uma institucionalização do simples, a simplificação. Difícil, meu amigo, muito difícil. Ô, Lênio, a Adri tem uma pergunta para te fazer, né? Eu ia perguntar da ação de ontem, né? Do que esse crime de falsificar certificado de vacina, tudo isso para, né? E aí ter o negacionismo. A gente já podia chamar para subir também o deputado federal Tarcísio. Ele já acompanha essa conversa daqui do Lênio. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também, porque o Tarcísio estará conosco agora, a partir das meio-dia, né, Tarcísio? Tudo bem, meu amigo? Tá sem som, Tarcísio. Tá sem som, Tarcísio. Tá sem som. Eu tinha fechado o som aqui, desculpa. Bom dia, Renato. Bom dia, Lênio. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer ouvir todos vocês. Obrigado. Pois é. Esse caso de ontem é absolutamente escandaloso, porque eu gosto quando as pessoas começam a dizer assim, é uma coisa pequena para pegar o Bolsonaro. Não é pequena. Foi o presidente da República que está envolvido na falsificação de uma identidade nacional que simboliza a luta em que morreram 700 mil pessoas. A dimensão simbólica do que é um certificado de vacina falso, inclusive de uma criança, ela transcende. É criminoso dizer que, inclusive, quando Al Capone foi pegado, foi preso por uma coisa menor que era o imposto de renda. Sim, Al Capone foi por isso. Mas aqui, o Tarcísio, isto aqui não é nem uma sonegação. Isto aqui é um dos maiores danos ao imaginário, inclusive à dignidade do Brasil. O Brasil foi ferido na sua dignidade. Tarcísio, fica à vontade para dialogar. Eu, inclusive, concordo. Eu acho que essa coisa especificamente da falsificação do certificado de vacina, ela pode ser vista de duas perspectivas. A primeira delas é que ela é uma evidência clara daquilo que a família Bolsonaro é há um tempão, que não tem qualquer compromisso com a ética da coisa pública, né? Eles fazem isso porque decidiram que o poder serve para isso, para benefícios pessoais. Então isso é muito grave, isso revela uma prática que vai explicar, em parte, por que eles não fazem, por que hoje já saíram mais evidências da rachadinha do Carluxo lá na Câmara de Vereadores, por que sabe, o cartão corporativo é usado daquela forma tal. Tem esse elemento, ou seja, é uma perspectiva da forma como o Bolsonaro vê a coisa pública e os espaços de poder e a própria cadeira da presidência da República. Mas eu acho que você tem razão, porque no contexto da pandemia, se recusar a tomar vacina, fazer campanha contra a vacina, depois de não se vacinar e depois falsificar o certificado de vacina para poder ter mais tranquilidade, para fugir do Brasil para os Estados Unidos e, pior, falsificar o certificado de vacina da própria filha, isso de fato é muito grave, né? É um negócio de... É a perda de qualquer pudor, né? É muito grave. Ele não é como... E os bolsonaristas, aos bolsonaristas só resta mais uma vez a frase, né? De tentar desviar o assunto. Não, mas e a corrupção disso, e a corrupção daquilo, e os milhões daquilo outro? Não é uma corrupção que desviou milhões, mas, sem sombra de dúvida, é um elemento grave da conduta pública e ética. É um crime contra a saúde pública,
é falsidade ideológica, é uma perspectiva que revela um modus operandi de uma família que está no poder para benefício próprio e benefício pessoal, e apenas isso, que faz as relações do compadrio de um jeito muito mesquinho. Né? E aí, às vezes, a nossa impressão de comparar com o Al Capone tem a ver com isso, né? Porque parece algo menor quando a gente compara nos padrões de grandeza da questão dos desvios e da corrupção, etc., de outras que a gente vê, da própria mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro e por aí vai. Mas é grave, sem sombra de dúvida é grave, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista político, e de todas as dimensões disso, né? Corrupção de menores, falsidade ideológica, tudo isso que está ali. Eu acho grave, é uma vergonha, é uma vergonha. E a resposta, Tarcísio, Renata e Dri, a resposta institucional tem que ser muito forte, porque as instituições têm que comunicar isso para a gente, de que elas estão tomando providências. Por exemplo, qualquer tentativa de passapanismo nisso é muito grave, porque as evidências são absolutas com relação a isso, né? E isso tem que ser visto como um início de uma espécie assim de virada contra o Bolsonaro, porque até agora sempre se falou que tem isso, aquilo, mas concretamente não havia nada, basicamente, né? Tem lá do TSE, e em termos criminais e outras, nada aconteceu. O caso de Manaus ainda está sem nada, o caso Silvinei ainda estamos esperando, que é gravíssimo isso, e o caso Açaí, o Tarcísio, o caso da Açaí, essa é uma questão, isto é, a Val do Açaí é algo que ficou nas calendas. Então veja como nós vamos nos acostumando com isso, né? O Brasil parece que, principalmente na comunidade jurídica, assim, a gente se indigna no varejo e se omite no atacado. E as coisas vão passando, e nós somos atropelados por isso. Acho que esse caso, ele é desafiador, esse caso aí das carteiras, porque ele é tão forte, que mesmo que aqueles que queiram dizer, olha, veja bem, não podem dizer, olha, veja bem. Te dá conta disso? Ele parece que a história nos prega, a história nos faz, digamos, testes conosco, sabe? De algum modo. Eu falava isso ontem, só para uma parênteses aqui, inclusive aqui com jornalistas da Fórum, né? Porque a tendência é de você falar assim, olha, veja bem, é uma coisa menor. Isso. Que é menor, quer dizer, isso. Olha o que o cara fez, ele entrou no Sistema Único de Saúde, né? É um crime de lesa saúde. Isso. Ele usou aparelhos do Estado, a força dele dentro do Estado, para manipular uma informação para, de certa forma, também ir ferir relações diplomáticas com um país, né, que a gente tem relações comerciais imensas. Quer dizer, assim, tem muitos crimes dentro desse crime. E se ele faz isso por uma carteira de vacinação, perguntaria a dona Clô, o que ele não faz para outras coisas? Aí é que está. Esse é o problema, porque tem esse elemento, né, pitoresco, né? Um ex-presidente que mora na Barra fraudando um cartão de vacina em Caxias para viajar para Orlando. Né? Tem essas coisas um tanto quanto, né, pitorescas nessa história, mas é porque tudo que envolve a família Bolsonaro, para nossa tragédia, tem esse dado pitoresco que às vezes a gente diz assim, não é possível, não é profissional, é um negócio amador. Os caras foram pegos porque tentaram fraudar um cartão de vacina, porque tentaram dizer que ele tomou vacina numa cidade de Goiás, mas em Caxias, e aí é óbvio. E como é que é bom, inclusive, ter sistemas que funcionam. E erraram, Tarcísio, eles erraram na primeira tentativa, porque o lote da vacina não era reco-reco, bolão e azeitona. E aí,
Só que isso é um escândalo, porque exatamente isso, ele fraudou um sistema. Se ele fez isso para benefício próprio, para viajar, para fugir, imagina o que ele não fez. Eles não têm pudores de usar o lugar de poder deles para benefício próprio. E isso é grave. Isso é aquela história de que, assim, tá vendo? Olha, agora todo o resto que a gente dizia faz sentido, é coerente. Claro. A gente não tinha exatamente muitas provas, mas essa é uma prova cabal de que ele olha para o lugar de poder como é que eu me beneficio a respeito disso. E aí, por isso é que a saída, muitas vezes, dos bolsonaristas, eles não têm saída a não ser dizer, mas e o PT? Mas e o Lula? É aquele meme, né? Aquele meme do, mas e o PT? Mas e o Lula? Porque eles não conseguem mais falar sobre isso. Ou, como ouvi ontem alguns bolsonaristas dizendo, reclamar do todo o poderio do STF, ou dizer que o cartão de vacina não tem nada a ver com os atos golpistas, ou as milícias digitais, etc. e tal. Gente, eles não conseguem explicar isso, né? E para piorar, a Michelle ainda vai para as redes dizendo, eu tomei vacina, mas foi só eu. Eu tô aqui, eu não tenho problema não, eu não tô fora. Eu falo, gente, não é possível isso. Né? Me inclua fora dessa, né? Renato, Dri, Tarcísio, eu tenho que sair, que estou sendo chamado, e fiquei até um pouco mais. A grande questão também nisso, o Tarcísio falava antes do modo como se lida com o poder, né, a família, no fundo, quando a gente vai falar assim, quem explica o Brasil? Os marxistas e os weberianos. Então, às vezes, o Weber é tão forte nessa questão, por exemplo, do Faoro, Tarcísio, que há uma cócega nisso para dizer, olha, não se dá conta, é muito forte esse patrimonialismo, né? É verdade. A gente olha o Brasil pelo lado do marxismo sem sombra de dúvida, mas tem hora que você fala, não tem jeito, né? Os caras fazem isso. É claro que aí a gente vai e desdobra, né? Isso isso é feito a benefício de uma determinada dominação de classe, uma determinada dominação social. Mas na cabeça desses caras, isso é muito forte como cultura mesmo, como processo, né? E de fato das deficiências da nossa própria democracia. As pessoas não estão acostumadas com a ideia de controle social, não estão acostumadas com a perspectiva da transparência, né? E aí isso está em todos os lugares, né? Ou com órgãos de transparência, com órgãos de controle que não estejam subordinados aos espaços de poder, né? Você tem a quantidade de vezes que você tem escândalos envolvendo, né, às vezes, tribunais de justiça, tribunais de conta, indicações aqui e lá, interferências, listas tríplices, isso tudo faz com que a gente tenha no Brasil um processo difícil mesmo, de uma democracia que já não é realidade para grande parte das periferias do Brasil, mas que é inacabada nesses mínimos detalhes, né? Muito difícil isso mesmo. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau. Boa tarde para você. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.